Olá pessoal, aqui nós estamos aqui para mais um vídeo de exercícios de fixação. Vai ser um complemento da aula 2. Vamos lá? O primeiro exercício é esse aqui. Nós temos que um raio de luz incide num espelho plano, isso daqui, formando com sua superfície um ângulo de 40 graus. Pare bem o que ele diz, né? Com sua superfície, ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo entre o raio incidente e a superfície. Qual é o ângulo correspondente de reflexão? Ou seja, ele quer saber esse ângulo aqui. Como é que a gente pode fazer esse exercício? É só a gente lembrar o quê? Que isso daqui, o ângulo total aqui entre a reta normal e a base é 90 graus. Ou seja, 40 graus mais I, que é o ângulo de incidência, tem que ser igual a 90 graus. Que é isso aqui. Ou seja, I vai ser igual a 90 graus menos 40 graus, que vai ser igual a 50 graus. Ou seja, esse ângulo de incidência aqui é 50 graus. E se a gente lembrar lá da lei da reflexão, a gente sabe que o quê? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência, que é igual a 50 graus, que é esse aqui o resultado desse exercício 1. Bem rápido, né? Mas só para vocês fixarem mesmo o que nós aprendemos. Um raio de luz, temos aqui o exercício 2, ele diz o quê? Um raio de luz incide no ponto I de um espelho plano E e, após a reflexão, passa pelo ponto P. Determine o ângulo de incidência a partir das distâncias presentes na imagem A, C e Q. Ou seja, nós temos aqui o que foi apresentado no exercício, nós temos esse ponto I aqui, onde o raio vai incidir. Para ajudar, eu vou colocar aqui a reta normal. Um raio vai estar incidindo nesse ponto. Eu tenho esse aqui, que eu já previ mais ou menos como seria. E ele vai refletir e passar pelo ponto P. E vocês percebem aqui que nós temos aqui uma distância horizontal entre o ponto I e o ponto P de 2 metros. E uma distância vertical de 2 metros. Isso aqui, tanto o raio quanto essas distâncias formam um triângulo retângulo. E como nós temos aqui que o tamanho aqui de um catete e o tamanho do outro catete são iguais, isso nos indica que os ângulos aqui são iguais a 45 graus. Isso aí lá da trigonometria a gente vê claramente. Quando a gente tem aqui dois lados de um triângulo retângulo igual, isso quer dizer que nós temos o ângulo de 90 graus, né, que é básico de todo triângulo retângulo, e os ângulos dos outros cantos eles são de 45 graus. Se a gente sabe que esse ângulo daqui é de 45 graus, a gente vai fazer igual no outro exercício agora. Se a gente sabe que isso aqui é 45 graus e a gente sabe que isso tudo aqui é 90 graus, a gente vai ter o quê? E 45 graus mais o ângulo de reflexão, que é esse aqui, o ângulo de reflexão, vai ser igual a 90 menos 45, o ângulo de reflexão. Isso vai ser igual a 45 graus. Ou seja, esse ângulo de reflexão é igual a 45 graus. Usando novamente a lei, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, nós temos que a resposta é 45 graus. Esse aqui é o exercício 3, ele diz o quê? Na figura, o barbeiro está a 0,5 metros do freguês. Esse aqui é o freguês, esse aqui é o barbeiro. O freguês está a 1,2 metros do espelho plano à sua frente. Você tem 0,5 do barbeiro ao freguês e 1,2 do freguês ao espelho. A partir disso, responde isso aqui. A distância do barbeiro à imagem e a distância do freguês à imagem. Para resolver isso, a gente vai fazer um esquema aqui com as imagens. A gente tem aqui o barbeiro, o freguês, e a gente viu que a distância do freguês ao espelho tem que ser igual à distância do espelho à imagem virtual do freguês. Ou seja, isso aqui é 1,2 metros, isso aqui é 1,2 metros. Como o barbeiro está a 0,5 metros do freguês, sua imagem virtual também vai estar, para manter a simetria do sistema.
E se nós observarmos agora, vamos resolver as questões. Na primeira, ele pediu a distância do barbeiro à imagem do freguês. Ou seja, a gente tem o barbeiro e a imagem do freguês. Ou seja, ele quer a distância que o barbeiro observa o freguês se ele o observar a partir do espelho. Nós vamos ter aqui o que? Nós temos a distância do barbeiro ao freguês, a distância do freguês ao espelho e a distância do espelho até a imagem do freguês. A gente tem que esses dois aqui vai dar 1,7 metros, né? A gente tem 0,5 mais 1,2, vai dar 1,7, mais 1,2 aqui da distância do espelho até a imagem do freguês, e isso aqui vai dar 2,9 metros. Ou seja, o barbeiro enxergaria o freguês a uma distância de 2,9 metros se ele o observa através do espelho. Agora temos aqui a distância do freguês à imagem do barbeiro. E o freguês está aqui, né, 1,2 metros do espelho. E o barbeiro está a uma distância de 1,2 mais 0,5 e vai dar 1,7 metros, né? Somando tudo, novamente a gente vai ter 2,9 metros. Ou seja, quando o freguês observa o barbeiro através do espelho, ele o observará como estando a uma distância de 2,9 metros, que vai ser a mesma coisa do barbeiro estando observando o freguês. Esse aqui foi o nosso exercício 3. Aqui nós temos o exercício 4. Ele diz o quê? Que o observador O, presente aqui nessa posição, está olhando para o espelho plano E, esse espelho aqui. Quais dos pontos numerados ele poderá ver por reflexão no espelho? Nós temos aqui diversos pontos e o exercício quer saber qual desses pontos aqui pode ser observado por esse observador aqui através do espelho. Bom, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai fazer como a gente viu lá quando eu apresentei esse assunto. A gente tem um observador aqui e a gente tem um observador imaginário aqui. E se a gente imaginar o caminho contrário das luzes refletidas que chegariam até o observador, a gente teria um raio de luz que sai desse ponto e vai até aqui. Ele seria refletido com um raio que teria reflexão mais ou menos nesse ângulo. O prolongamento dele estaria no observador imaginário aqui no fundo. E essa região aqui, para cá, ia ser observado. E o outro raio, que estaria aqui desse ponto aqui, e sua reflexão estaria mais ou menos aqui. E o prolongamento dessa reflexão estaria lá no observador imaginário. E essa região aqui seria observada, ou seja, seria essa imagem aqui. Teríamos uma reflexão aqui que viria daqui. E isso aqui seria o raio refletido. Seu prolongamento estaria aqui no observador imaginário. E outro daqui teria esse raio aqui refletido e seu prolongamento estaria aqui. E essa região aqui, dentro dela, é o campo visual. São esses pontos aqui que esse observador conseguiria observar através desse espelho. Por exemplo, esse ponto A aqui, se uma luz dele refletir aqui no espelho, não tem nenhuma posição no espelho que faria com que a luz que saísse desse objeto 5 incidisse no nosso observador, nem para esses dois casos aqui, apenas o 3 e o 4, ou seja, seria uma luz que mais ou menos incidiria aqui e teria reflexão e atingiria o observador, e o mesmo caso aqui para o 4. E essa aqui foi o nosso último exercício que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção e espero que vocês utilizem esse exercício para compreender melhor o assunto. Obrigado pela atenção novamente.